Ney Franco, Sulimar da Rádio Inconfidência. No primeiro tempo, o Cruzeiro não teve os chamados garotos que vieram da base e muitas vezes falou-se no Cruzeiro que os jogadores mais jovens poderiam sentir a experiência e na segunda etapa o Cruzeiro acabou colocando esses jogadores em campo. O que mudou? Eles não eram solução no primeiro tempo e seriam no segundo tempo para que eles pudessem ser escalados nessa partida de hoje? Bom, se está no banco é para ser acionado na hora que a gente acha interessante, né? Na realidade, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, a gente fez uma partida muito abaixo, né, das tradições do Cruzeiro, da camisa do Cruzeiro, e a gente pagou. Independente se foi jogadores mais velhos que jogaram, os jogadores jovens, né? Então jogou abaixo, né? Agora, a definição do momento que o jogador entra no campo ou se começa o jogo, geralmente elas são definidas em treinamentos, né? Então, na realidade, tanto os jogadores, né, mais velhos como os jogadores mais jovens, né, na realidade, tanto o primeiro tempo como o segundo tempo, a gente fez um jogo terrível aqui no Mineirão nessa noite. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Ney Franco, como explicar esse time do Cruzeiro que é paupérrimo em criatividade, paupérrimo em intensidade? A gente não consegue ver nenhuma tabela, nenhuma jogada ensaiada. O Cruzeiro que vive de lampejo de alguns jogadores, hoje está amargando aí a 18ª colocação na tabela. O Cruzeiro não está conseguindo ganhar fora de casa, não está conseguindo ganhar em casa. Como fazer para poder tirar o Cruzeiro desse caos que instaurou aí no time na Série B do Campeonato Brasileiro? Pois é, as suas colocações é isso, tirando o jogo contra a Ponte Preta, os outros jogos, mesmo o jogo do Vitória que a gente ganhou dentro de casa e os outros jogos que a gente perdeu, né? Tirando o jogo contra a Ponte, que a gente fez um jogo o tempo todo consistente, os outros jogos a gente teve alguns lampejos, uma equipe bem organizada dentro de campo, né? E particularmente, eu nem coloco esse jogo de hoje nesse jogo do lampejo. Eu acho que hoje nem lampejos a gente teve, né? Nós já conversamos com os atletas dentro do vestiário, né? Não tem como justificar, né? A derrota, tudo bem, você pode perder um jogo dentro de casa, mas não pode, a gente não tem como justificativa, a gente não tem nem como explicar a gente perder um jogo da forma como a gente perdeu hoje, onde a gente, né, teve vários erros, né? Uma equipe que não teve força ofensiva e também defensivamente ficou muito exposta, né? Então a gente ficou no meio do caminho, né, querendo atacar o adversário, mas não coordenadamente para conseguir isso, e ao mesmo tempo o adversário, mais uma vez, explorou um contra-ataque da gente, e por isso a gente paga por mais um jogo, uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro, né? E a gente pagou muito, e hoje a gente jogou muito abaixo, né, do período que eu estou trabalhando aqui. Esse foi meu 6º jogo, então hoje foi um jogo muito abaixo aí do potencial que a equipe tem. Oi, Ney, aqui é Vinícius Nicoletti, Fox Sports. Com essa derrota, o Cruzeiro precisa de aproveitamento de campeão para voltar à elite do futebol brasileiro. Um desempenho que ainda não mostrou. Queria saber o que você acha que precisa mudar para conseguir esse desempenho. Qualificar o elenco, uma mudança de postura, esquema tático. E se você acha que precisa, nesse momento, mais olhar para a situação do time atual que está na zona do rebaixamento, do que pensar num acesso que parece estar mais distante. Obrigado. Vinícius, é um pouco de tudo que você falou aí, né? A questão de qualificação do elenco, né? Nós consideramos, né? E eu acho que se vocês forem fazer um comparativo também, né? Nós consideramos um elenco do Cruzeiro em condições de estar realizando um campeonato brasileiro melhor do que está realizando, né? Então não posso aqui como treinador me esconder em relação à qualidade do elenco. Esse elenco eles estão trabalhando forte a cada dia, cada sessão de treinamento. Existe uma dedicação dos atletas no nosso trabalho do dia a dia, né? E em relação a essa qualificação, eu acho que o Cruzeiro, como qualquer equipe, né, ainda tem espaço para a contratação. Mas todos vocês sabem, né? Nós temos alguns jogadores já trabalhando na toca conosco, e esses jogadores não podem ser inscritos, né, na competição, e você já sabe disso. A gente já foi na base também, a gente já observou o máximo dos atletas que tem lá, que tem condições de subir e nos ajudar, né? Então,
O Cruzeiro sempre tem um trabalho muito bom na base, mas a gente não vê que hoje, nesse momento, a gente tem um jogador lá que possa vir e ainda qualificar o nosso elenco. O que tinha veio, fez apenas um jogo e pelas necessidades econômicas do clube, o jogador foi negociado. E eu nem reclamo disso e nem me queixo disso, né, porque essa é uma realidade do nosso clube hoje. Né? E corre o risco ainda dentro da competição de perder alguns jogadores devido a essas questões econômicas. Me cabe com o treinador ir para campo, melhorar esse desempenho da equipe. Nós temos agora um jogo contra o Oeste e depois temos uma possibilidade de ficar em Belo Horizonte com o grupo todo fechado para a gente fazer um trabalho diferencial, não só em aspecto técnico e tático, como você falou, mas também um trabalho, chegou uma psicóloga agora no trabalho para trabalhar conosco, que é a Michele, a gente vai usar essa semana lá para a gente mudar alguns conceitos nossos de treinamento, de postura também nossa no dia a dia, para que a gente consiga essa arrancada tão sonhada, a gente fazer uma sequência de jogos dentro do Campeonato Brasileiro, conseguindo pontos, e a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível, já agora diante do jogo contra o Oeste, né? E fica repetitivo a minha fala, porque foi a mesma fala do pós-jogo contra o Cuiabá. A gente necessita urgentemente de uma sequência de jogos somando pontos. Não foi dessa vez, saímos todos nós frustrados aqui, já conversamos com a diretoria do clube e a gente vai ter uma mobilização especial aí para esses 2 jogos contra o Oeste e depois com o Juventude dentro de casa, para finalmente a gente acertar essa equipe e a gente ter uma sequência de bons resultados dentro do Brasileiro. Ney Franco, Arthur Moraes, Rádio Super. Você assumiu o Cruzeiro falando das muitas dificuldades que teria, mas ao mesmo tempo também projetou confiança na recuperação do time. Com esse pobre futebol, esse drama, esse pesadelo, dá para seguir com esse desafio, continuar acreditando neste elenco? Porque o torcedor não tem nem mais onde se apegar, né? Tanto que foi uma semana tumultuada, de muitas manifestações, críticas, até mesmo a você. Onde que vai também a sua parcela até aqui, desde que assumiu, sem conseguir a recuperação do Cruzeiro? Olha, Arthur, eu acho que a gente tem referência. Em relação ao elenco, como eu falei anteriormente, a gente tem um elenco com qualidade para estar realizando um campeonato de Série B melhor do que a gente nos encontra. E a gente, ao término desse jogo hoje, a gente tem 2 referências. Né? Para a gente conseguir ter resultados positivos, nós temos que jogar naquele nível, né, que nós jogamos contra a Ponte Preta. Ali você viu a qualidade técnica dos jogadores, aliado ao bom posicionamento desses jogadores dentro de campo, uma equipe muito bem postada, sabendo, sem aposte de bola, as horas de atuações de marcação, alguns momentos marcando alto, outros momentos marcando baixo, explorando o contra-ataque, com as bolas paradas muito bem desenvolvidas. Então essa é a referência positiva que a gente precisa jogar dessa forma dentro do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente tem uma referência super negativa após esse jogo de hoje, né? Então, se a gente tiver mais 1 ou 2 partidas do nível que a gente jogou hoje, né, está fadado ao insucesso. Mas eu acredito na recuperação. E o trabalho do treinador, a minha responsabilidade, ela é uma responsabilidade de treinador. Eu tenho que bater no peito, assumir, né, o momento que a equipe joga mal, que não tem resultado negativo, como foi em Cuiabá e aqui também, né? Então, logicamente que eu, como treinador, eu tenho que ter uma leitura do que aconteceu aqui hoje. Ela não é responsabilidade apenas dos atletas, ela é responsabilidade do treinador também. E me cabe eu, juntamente com os nossos atletas, né, que vão resolver as questões, né, a gente ir para campo, trabalhar, mobilizar a equipe para o próximo jogo contra o Oeste e fazer de tudo que seja esse jogo contra o Oeste a nossa arrancada para a gente ter um aproveitamento, né, alto, que é o que a gente precisa dentro da temporada ainda para conseguir esse acesso. Ney Franco, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Mais um jogo em que o Cruzeiro tem uma marca histórica, perde pela primeira vez na história para o Sampaio Corrêa, e mais um jogo que você opta por uma escalação recheada de jogadores experientes, muitos que participaram do ano trágico de 2019 do Cruzeiro. Não é hora de pensar
um pouco diferente? Você está achando que isso que você coloca em campo vai trazer um resultado diferente mesmo, Ney? Fazendo treinamentos na Toca da Raposa 2 e o resultado ele não vem em campo? Não é hora de pensar diferente, em uma reformulação, em tirar jogadores que não demonstram comprometimento algum com essa camisa tão pesada, que tem uma história tão grande com a instituição Cruzeiro Esporte Clube? Olha, eu respeito a sua opinião, respeito a sua pergunta, embora eu não concorde com a sua colocação. Você fez uma colocação. Eu vejo tanto que o Fábio está trabalhando durante a semana para conseguir tirar o Cruzeiro dessa situação ou recolocar o Cruzeiro na Série A. Eu vejo tanto que o Manuel está trabalhando, envolvido com o trabalho. Eu vejo a dedicação do Henrique no dia a dia, né? E também do Sassá. Então acho que aí nós estamos falando de 4 jogadores, né, que realmente participaram aí nos anos seguidos, acho que na última temporada e nessa temporada do Cruzeiro. E ao lado desses 4 atletas que a gente falou, nós temos o Ramon na zaga, que é um jogador jovem, né? Nós temos o Matheus, que vinha jogando, que é um jogador jovem. Nós temos do lado direito o Daniel e o Rafael, que vem jogando também, né? Por dentro nós temos o Machado, em alguns jogos tem o Jadson, né? Pro lado direito nós temos o Ayrton jogando, o Kaique, que chegou agora também, né? Então eu respeito a sua colocação, embora eu não concorde com ela, né? E relembrar, e a gente tem que relembrar vocês que o trabalho ele não é tão simples assim. Nós temos um número de jogadores inscritos dentro do Campeonato Brasileiro, nós temos uma categoria de base que, embora ela seja uma categoria de base famosa no Brasil, e sempre quando solicitado a gente teve jogadores que subiram e atenderam. O trabalho da nossa base, ele é eficiente, mas nós estamos ainda com o time sub-20, nós com muitos jogadores jovens ainda, que nesse momento não tem condição de vir, bater no peito e assumir o compromisso. E os jogadores jovens que a gente está no elenco está sendo usado. Além dos que eu já citei, o Maurício está entrando nos jogos, hoje entrou o Claudinho no jogo, né? E como eu falei anteriormente, não fez diferença nenhuma no segundo tempo do jogo hoje com esses atletas, né? Então, eu acho que a sua colocação, ela é respeitosa, mas eu não concordo, né? Embora, né, a gente saiba que nesse momento esses jogadores mais experientes e que vêm, né, assumindo ou jogando nesses jogadores, né, toda essa responsabilidade, por se tratar de ter uma experiência, né, recente com esses atletas, né? Então a gente tem que lembrar o tempo todo para vocês que nós temos limitações de inscrição de atletas e nós estamos no clube que temos atletas treinando conosco, contratados, que não tem condição de ganhar jogo, e eu preciso mobilizar e prefiro mobilizar os atletas que estão conosco do que a gente desandar, dispensar, afastar atleta e daqui a pouco você não tem nem jogador para entrar dentro de campo. Rafael Arruda, Portal Super Esporte, Jornal Estado de Minas. Ney Franco, boa noite. O Cruzeiro conhece agora a sua 7ª derrota em 14 jogos na Série B. Não consegue sair da zona de rebaixamento. 11 pontos, longe do G4. Então minha pergunta é a seguinte: diante de todas as circunstâncias, né, dessa dificuldade de se afastar da zona de rebaixamento, de conseguir uma sequência de vitórias, o foco do Cruzeiro nesse momento tem que ser em fugir do rebaixamento da Série C, ou ainda dá para pensar em acesso, ainda dá para pensar em um aproveitamento de 70% nas últimas 24 rodadas e ficar entre os 4 primeiros colocados? Muito obrigado. O pensamento nosso é o acesso, né? A gente sabe que em alguns momentos isso parece impossível, né? E logicamente que a leitura está aí, a gente não pode desprezar a matemática, né? Então, se existe um detalhe que norteia o trabalho de qualquer treinador, principalmente em competições de pontos corridos, é a matemática. Então a gente sabe da dificuldade, o grau de dificuldade que a gente tem dentro do Campeonato Brasileiro pela frente. Mas a gente fica esperançoso que com trabalho, com alguns ajustes, né, a nossa equipe ela possa encaixar uma sequência de 6, 7 vitórias seguida dentro do Campeonato Brasileiro
E o ideal é que isso aconteça o mais rápido possível para a gente começar a figurar em outra posição dentro da tabela, aproximar das equipes que estão lá na frente, e a gente está trabalhando com isso, né? Então a fala nossa é de acesso o tempo todo, né? E a gente já começamos, né? Após a nossa conversa agora dentro do vestiário, né, uma cobrança, um vestiário de muita cobrança. Quando eu falo cobrança dos atletas, cobrança nossa da comissão técnica, todo mundo no mesmo barco. E depois dessa cobrança, o único caminho nosso é nos juntarmos de novo, fechar a equipe e mobilizar para o próximo confronto com o Oeste fora de casa, para que a gente comece a reverter a nossa situação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Ney Franco, Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Pelo segundo jogo consecutivo, você usou o Sassá aberto pela esquerda. Contra o Cuiabá não funcionou, hoje mais uma vez não funcionou. E você pediu a reintegração do Wellington, estava afastado quando você chegou. Tinha a expectativa de levá-lo para aquele jogo contra o CSA, só não o levou por conta do exame da Covid, que ele não tinha feito, mas ele não vem sendo relacionado, só ficou à disposição para um jogo. Queria saber se é uma opção técnica mesmo, alguma coisa física, e quais são os seus planos para o jogador, já que decidiu reintegrá-lo ao elenco. Bom, em relação ao Sassá, ele entrou jogando centralizado na função dele, no posicionamento dele, tá? E no segundo tempo teve um momento do jogo que ele jogou aberto do lado esquerdo, né, como você notou. Então a gente, né, tem que explicar isso bem para o nosso torcedor e ficar muito claro. O Sassá, ele não jogou a partida, ele não entrou jogando aberto pelo lado esquerdo, ele entrou jogando na função dele. E depois, um detalhezinho de ajuste, né, teve um determinado momento que ele jogou aberto pelo lado esquerdo e ele finalizou o jogo jogando de novo, centralizado no lugar dele, né, pelo centro, né? Então, jogar aberto ou jogar pelo centro não foi determinante para definir, né, o que o Sassá fez durante a partida, como toda a equipe. Então a gente não pode basear a nossa força ofensiva pelo posicionamento do Sassá, se ele estava jogando centralizado ou aberto. Se você rever o jogo de novo, né, da forma como você reparou, você vai perceber ali que ele jogou aberto no início do segundo tempo, mas ele finalizou o jogo depois já jogando no posicionamento dele. A utilização do Wellington, né, ou não, ela está sendo opção mesmo de treinamento, observações em treinamentos. Eu tenho um número de jogadores para trazer para os jogos, né? E nesses 2 jogos específicos que você falou, né, eu não convoquei pela partida, para o jogo, né, por opção minha mesmo, mas nas questões técnicas mesmo. Ney, boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Minha pergunta para você é a seguinte: o time do Cruzeiro, precisando da vitória, precisando mostrar um bom futebol para que as críticas cessem um pouco, o Cruzeiro deu 2 chutes certeiros no gol. O que você pode falar? O que está faltando em matéria de criação nessa equipe? Os jogadores no primeiro tempo, uma lentidão que, se tivesse torcida aqui em campo, era perigoso os torcedores invadirem o campo pela lerdeza que o time estava jogando. O que você tem para explicar ainda mais dessa derrota do Cruzeiro? Cara, eu vou usar o que eu falei com os jogadores no intervalo do jogo. É difícil a gente justificar e explicar o desempenho da nossa equipe no primeiro tempo. Não tem explicação um time técnico dentro de casa, jogando dentro de casa, com time com trabalho bem realizado de posicionamento, com os jogadores muito bem definido o que fazer dentro de campo com a bola e sem a posse de bola, como posicionar. E a gente viu um Sampaio Correia, a gente veio para o intervalo no empate, que na realidade a gente achou o gol, né, na bola parada, embora seja o potencial nosso, a gente veio para o intervalo merecendo a perder o jogo, né? E é difícil você achar explicações e justificar uma derrota como essa, né? Então, essa foi a minha fala no intervalo do jogo. E no segundo tempo melhorou um pouquinho a equipe, mas melhorou muito na força física, com os jogadores mais jovens, mas mesmo assim uma equipe muito mal posicionada dentro de campo, descoordenada. Então hoje foi um jogo, né, onde o treinador, né, sai com uma grande parcela de culpa aqui no resultado. Me cabe agora para o próximo jogo ajustar essa equipe, né, bater no peito, ajustar, cobrar mais da gente, cobrar mais dos jogadores, para que a gente não repita
uma atuação tão medíocre como a gente teve no jogo de hoje.